Amigos, meu nome é Vinícius Talon e há uma relação entre princípio da insignificância e reiteração ou habitualidade delitiva? Pode parecer que esse tema já está batido, pois há muitos textos sobre esse assunto. Entretanto, eu sei que muitos estão começando agora na área criminal, muitos são estudantes de direito e, portanto, precisamos fazer aqui um breve vídeo sobre esse tema, sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância quando o agente tem antecedentes, reincidência ou tem processos penais em curso. Neste vídeo vou analisar brevemente uma decisão do STF, da primeira turma do STF, e propor algumas reflexões. Não pretendo exaurir esse tema neste vídeo, porque o vídeo teria mais de 30 minutos para abordar cada detalhe, todos os entendimentos do STJ, STF, quando há habitualidade delitiva, quando não há, se o processo penal em curso já significa que há uma habitualidade delitiva, uma reiteração ou não, enfim. Aqui eu quero apenas expor rapidamente qual é a relação entre insignificância e habitualidade delitiva. Na minha opinião, não há nenhuma relevância, não há nenhuma relação. Seria, do ponto de vista do princípio da insignificância, uma atipicidade material. Significa que aquela conduta é formalmente típica, mas não causa uma lesão séria ao bem jurídico tutelado e por isso ela é caracterizada como insignificante. Desse modo, a conduta é típica ou atípica do ponto de vista material pela lesão ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante analisar o histórico de vida daquele réu, daquele condenado. Não seria necessário analisar se ele tem antecedentes, se é reincidente, se já praticou outros crimes ou qualquer outra coisa, porque a tipicidade ou a atipicidade deve ser aferida naquele caso concreto, sob pena de gerarmos injustiça, uma situação em que uma pessoa é autora de um fato apenas porque ela tem um histórico de vida, sendo punida pelo que ela é, reincidente, e não pelo que ela fez, uma vez que alguém, sem ser reincidente, que fizesse a mesma coisa, furtasse R$10, por exemplo, não teria uma sanção penal. Então é essa a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando não há reincidência específica, reincidência na prática do mesmo tipo penal, do mesmo crime. Mas há vários entendimentos, há várias decisões pelo país negando a aplicação do princípio da insignificância a partir dessa discussão do histórico da vida, o histórico de vida do réu, dizendo que ele tem antecedentes, já praticou outro crime, tem inquérito policial em curso ou qualquer outra coisa. E isso daí é uma discussão, é trazer para a discussão o direito penal do autor. É avaliar, portanto, o direito penal do autor para avaliar se cabe ou não a aplicação do princípio da insignificância em razão da condição pessoal ou existencial do agente, sem analisar propriamente ou unicamente aquela conduta criminosa. Esse é o equívoco, na minha opinião. Quando você adota o direito penal do autor, você está punindo, ou punindo mais, como no caso da reincidência, que é uma agravante, porque aquele indivíduo tem um histórico criminoso ou tem uma conduta criminosa anterior. E isso daí, o direito penal do autor, é uma das características do direito penal do inimigo de Guinta e Jacobs. É, na verdade, uma das características ao lado de várias outras, como a antecipação da tutela penal, a desproporcionalidade da pena e várias outras características, mas aqui, em relação a um direito penal de um Estado democrático de direito, aplicar o direito penal do autor é deixar de lado o direito penal do fato, porque se
A tipicidade material vai depender da análise se tem ou não antecedentes, se há ou não reiteração criminosa. Deixa-se de analisar apenas aquele crime que foi praticado para analisar outros fatos anteriores. Em alguns casos, há até a negativa da aplicação do princípio da insignificância em razão de atos infracionais, quando era inimputável pela idade, menor de 18 anos. Isso é muito questionável, é como se o histórico de vida definisse a tipicidade material, de modo que vai gerar injustiças. Inegavelmente, alguém vai praticar a mesma conduta, duas pessoas vão praticar a mesma conduta e uma, por ter antecedentes ou por ter praticado outro crime anteriormente, será punida no âmbito criminal. E o outro, que é primário, não será punido no âmbito criminal. Seria basicamente considerar primariedade ou reincidência ou maus antecedentes neste momento da tipicidade. Já é questionável pelo direito penal do autor, adotando esse direito penal do autor, aplicar essa lógica para a dosimetria da pena. Mas adotar essa lógica para tipicidade é algo ainda mais questionável. É comum, por exemplo, a jurisprudência não aplicar o princípio da insignificância quando o réu tem vários furtos anteriores. Em algumas cidades que eu conheço por aí, há muitos acusados de crimes patrimoniais, furto, enfim, que são dependentes químicos, usuários de drogas. E nesse caso, eles furtam para comprar drogas. Quando há uma ocorrência, uma instauração do inquérito por um primeiro furto, é como se o segundo furto, ainda que de R$5, R$10, 20, 30, passasse a ser materialmente atípico. E, nesse caso, responderia ou por crime continuado, em caso de vários crimes, ou até por concurso material, quando as circunstâncias são diferentes, o que demonstra um grande prejuízo, porque, eu repito, se fosse uma pessoa primária, sem antecedentes, sem processo em curso, o fato seria inquestionavelmente atípico do ponto de vista material. Vejam que, por exemplo, a decisão que eu citei, a primeira turma do STF decidiu no agravo regimental no habeas corpus 133.956, decidido em 2016, que a habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Basicamente, o STF está dizendo o seguinte: se aquele indivíduo pratica crimes de forma habitual, significa que aquela conduta isolada, essa que eu estou analisando agora, não é uma conduta passada. Eu estou analisando agora uma conduta de um indivíduo que tem crimes anteriores. E essa conduta que eu estou analisando agora, eu não analiso de forma isolada. Eu digo que ela é mais reprovável porque ele tem crimes anteriores. E por isso não seria cabível a aplicação do princípio da insignificância. Eu quero dar um exemplo para vocês de como isso pode causar um grande abalo na isonomia. O direito penal, ele é para garantir direitos. Se vocês olharem os princípios dogmáticos da dogmática penal, todos os princípios, legalidade, insignificância, adequação social, fragmentariedade, todos eles são voltados, anterioridade, enfim, reserva legal, todos são voltados para garantir, para limitar o poder estatal. E entender dessa forma, como o STF entendeu nesse caso que eu citei, é basicamente violar a isonomia, que deve ser algo básico. O direito penal é construído não para punir um ou outro, mas sim para punir todos de forma igual ou não punir também de forma igual. E quando se considera que alguém tem um histórico criminoso e por isso o fato é típico, passa a ser típico, está criando uma violação à isonomia. Imagine, por exemplo, o seguinte: imagine que dois indivíduos, um primário e outro reincidente, furtassem objetos de R$10. Um furtou um objeto lá, outro furtou um objeto ali. Cada um furtou R$10. Um é primário, outro é reincidente. A partir desse entendimento do STF, que já foi manifestado outras vezes pelo STF e também pelo STJ e vem sendo aplicado por muitos tribunais de justiça, teríamos a seguinte situação:
O fato seria atípico para atípico para aquele que é primário, porque ele não teria reiteração, habitualidade delitiva, mas seria um fato criminoso para o outro, que é reincidente ou que tem maus antecedentes. Dessa forma, haveria uma ofensa à isonomia e à legalidade, porque, nesse caso, a mesma conduta seria criminosa para um e não seria crime, seria atípica para outro, em razão apenas das condições pessoais, ou seja, seria uma violação à isonomia considerar que o furto de R$10 é crime para alguém e não é crime para outra pessoa. Portanto, temos que analisar. Esse vídeo aqui não é para exaurir o tema, eu já adianto, sobre esse assunto eu falei bastante lá no curso por assinatura e um vídeo inteiro de 30, 40 minutos, mas é apenas para deixar essa reflexão, para que vocês pensem sobre esse assunto. Será que poderia a insignificância ser afastada, o princípio da insignificância ser afastado em razão da condição pessoal, da condição do histórico criminoso de alguém? E eu vou além, mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado daquela suposta conduta criminosa anterior, seria possível aferir, portanto, o histórico de vida de um sujeito para dizer se o fato é ou não típico, se deve ou não ser punido? Fica a reflexão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para você receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo o curso por assinatura, cursopenal.com.br, onde eu tenho vários vídeos, centenas de vídeos tratando de teses defensivas, direito processual penal, jurisprudência e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.